Essa live que vamos falar então sobre codependência, né? Será que eu tenho codependência emocional, né? E veja, né? Não sei se vocês já repararam, mas toda vez que vão falar sobre codependência, geralmente usa-se o termo eu sou, né? E eu realmente acredito que a codependência não é um estado de ser, mas um estado de estar, né? Na verdade, o nosso ser, com certeza, ele não é codependente, né? Ele não tem essa dependência, tá? Esse é um estado dentro da gente, né? E a boa notícia, que nós vamos falar isso nessa live aqui, é que se nós não somos, nós estamos, né? Nós podemos mudar essa realidade, porque aliás é uma realidade interna, é uma realidade dentro da gente, né? Então o nosso ser, com certeza, ele está preservado, né? Nós precisamos tomar consciência desse estar em codependência, até para que a gente possa fazer um movimento de mudança, né, na direção do nosso melhor, de sermos realmente amor, né, um lugar de segurança dentro da gente, né? Olá, Ieda, Cláudia, Vilma, sejam bem-vindas, boa noite. E para quem está chegando agora, né? Para quem está chegando hoje, só lembrando, tá? Toda quinta-feira tem live aqui, 20h30 de Brasília, tá? Estamos aqui nesse nosso encontro das quintas. Muito bom estar aqui com vocês. Então vamos lá, vamos começando essa live para vocês que estão aqui comigo. Esse termo codependência, né? Vocês sabem o que isso significa? De onde vem esse termo codependência? A codependência é um termo que surgiu lá nos Estados Unidos na década de 70, observando, né, pessoas envolvidas com dependentes químicos, alcoolistas. Então, foram observando o comportamento dos parceiros, das parceiras, das famílias, né, dos membros da família, e como isso reforçava o vício do dependente, né? Mas hoje nós não temos mais exatamente esse uso que foi dado lá no começo. Hoje a gente já fala em codependência emocional. Por quê, gente? Porque foi se percebendo que isso que foi percebido lá atrás, na década de 70, relacionada aos familiares, parceiros dos dependentes químicos, né? Na verdade se aplica a uma forma de funcionamento no sentido afetivo e relacional, tá? Que é muito mais comum e normal do que a gente imagina, né? Se a gente for ver, tem um monte de gente que não está envolvida com dependente químico especificamente, mas tem aí uma questão de codependência emocional. E é sobre isso que nós vamos falar nessa live hoje. Olá, Magda, boa noite. Oi, prima amada, boa noite. Olá, Ju, sejam muito bem-vindas, né? Só para eu saber, gente, tem alguém aí que tá chegando hoje aqui na live, que é a primeira vez que tá assistindo uma live minha? Coloca aí para mim. Coloca um joinha aí para eu saber se você tá chegando hoje aqui pela primeira vez nessa live. Tá? Conta aí pra mim. Bom, então como eu já falei, né, para quem tá chegando agora, eu falei que a codependência, eu acredito muito, não é um estado de ser, mas um lugar de estar, né? E tudo que está dá para ser mudado. Por que eu acredito muito nisso, gente? Primeiro porque eu também já tive que me autodesenvolver, né? Como eu falei, de uma certa forma a gente tem aí um quesinho, né, desse lugar de codependência dentro da gente. Então eu também já estive muito mais nesse lugar, né, do que eu posso dizer que eu estou hoje, tá? E também, né, atendendo pessoas há 25 anos, eu vejo essa transformação acontecer, tá? Eu vejo que isso é possível e esse é o lindo do ser humano, gente, né? A gente pode sim se transformar, se melhorar, mudar, né? E como eu sempre costumo dizer aqui,
autoconhecimento e conhecimento cura, liberta e transforma, tá? E esse é o objetivo, né, desses nossos encontros de quinta-feira aqui, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar falando nessa live sobre padrão do padrão relacional do codependente, né? Como é que um codependente se relaciona, tá? Porque a ferida da codependência, né, ela vai ser percebida na relação com os outros, tá? Então, como é que o codependente age na relação com os outros? Vamos lá, primeira coisa, né? Ele dá muito mais do que recebe. Outro ponto, tá? O outro é a prioridade da vida do codependente. É o outro que está no centro amoroso e afetivo do codependente. Então, não é ele mesmo, tá? Por quê, gente? Porque o eixo do codependente está deslocado de si mesmo para o outro, tá? Então, o lugar de maior investimento afetivo e emocional é sempre muito mais no outro do que em si mesmo, né? Porque investir no outro, na relação com o outro, é fundamental, né? Mas na questão do codependente, esse investimento ele fica exageradamente voltado muito mais para o outro, tá? Do que para si. Outro ponto aí, né? O codependente, ele quer cuidar, ele quer salvar, ele quer tomar conta do outro. O codependente, como eu costumo dizer, ele é um tomador de conta. E por trás disso também existe aí um controle do outro, uma posse, um ciúme, tá? Magda tá falando, graças a Deus, aos incríveis profissionais que nos ajudam a crescer. Sim, como você. Obrigada, Magda. Sim, a gente pode mudar, né? Isso é completamente possível, tá? Com certeza. Então, vão observando aí, né, mulheres, as características, então, do codependente, tá? Então, o codependente também, ele tá ligado ao outro, tá? Como o outro, né, é a prioridade, é o eixo, ele está ligado ao outro de forma excessiva, né? Tem outra coisa importante também, o codependente, como ele não está no próprio eixo da própria vida e como ele está acostumado a dar muito mais do que recebe, quando ele se coloca num lugar de prioridade, ele sente uma coisa chamada culpa. Né? Então, para o codependente é muito difícil ficar ocupando o seu lugar na sua própria vida. Outra coisa, né? O codependente ele é muito preocupado com o outro, né? Como o eixo dele está deslocado para fora, ele está sempre muito preocupado, né, com o outro, em cuidar, em controlar. Muitas vezes o codependente acredita, tá, que ele sabe mais, o que é melhor para a vida do outro do que a própria outra pessoa, né? O codependente, ele também faz algo por alguém, tá? Que deveria ser capaz de estar fazendo isso. E geralmente também ele faz muito mais do que é pedido, ou ele faz sem ser pedido. Tá? Então existe aí realmente esse lugar de tomador de conta da vida do outro. Tá? Esse é um centro, mulheres, que eu quero que vocês entendam que é fundamental para entender a codependência. Tá? É esse lugar do eixo deslocado, é esse lugar desse olhar intenso para o outro. Tá? E, claro, né? O codependente espera receber aquilo que está dando. Tá? Então, na verdade, mulheres, a gente vai entender nessa live aqui, né, que por trás desse funcionamento de dar, cuidar, né, existe, na verdade, um desejo imenso de que dando eu vou poder receber de volta. Né?
Então a gente vai entender também, né, já começando a entender aqui, tá? Que na verdade esse lugar de se doar demais, esse lugar de cuidar demais do outro, né, na verdade existe aí um desejo de ser cuidado, um desejo de receber de volta, tá? Então é como mais ou menos assim, eu dou para você poder me dar de volta o que eu preciso. E aí nós vamos entender também, né, que na verdade o codependente, ele não dá, tá? O que ele faz, na verdade, é emprestar. Ele se empresta, né? Porque quando a gente dá de verdade, a gente dá, né? Se vier de volta, veio, se não vier, ok. Mas o codependente, ele se empresta, né? Para quê? Tá? Para que isso possa retornar, e de preferência com juros, né? E correção emocional e relacional, como eu costumo dizer. Tá? Então, esse é o funcionamento do codependente, né? E aí, alguém aí, né? Não sei se, enfim, responda aí para você mesma, tá? Se você se identificou com essas características do codependente, né? Se você puder somar aí todas essas características, qual é a sua nota? Né? Como é que você se vê afetivamente, emocionalmente na relação com o outro? E um outro ponto muito importante, mulheres, da questão da codependência. A codependência, o codependente, né, ele tem dois polos muito importantes que se oscilam, tá? É uma dualidade que existe aí entre ser a salvadora, que eu acabei de falar, tá? Mas também a vítima. Então, o codependente, ele fica oscilando entre o salvador e a vítima, né? Então, a salvadora, ela quer cuidar, ela quer salvar. A salvadora, ela tem um lugar de mãezona, né? De tomar conta. Inclusive, aquela mãezona que às vezes tem o controle, sabe o que é melhor. Quer dizer para o outro o que ele tem que fazer. Quer dizer para o outro como é que ele tem que ser, né? Porque caminho ele tem que seguir na vida dele, tá? Então, essa é a salvadora. Porque também, gente, quem geralmente está nesse estado de codependência tem uma cola para atrair quem? Vocês têm ideia, mulheres? Quem que o codependente atrai? Né? Pessoas problemáticas, tá? Se tem lá um fraco, oprimido, né? Como se costuma dizer, alguém problemático, alguém com dificuldade, principalmente emocional, parece que dá aquele match, como eu costumo dizer aqui, aquela cola emocional e afetiva que gruda ali, tá? Por quê, gente? Porque pessoas problemáticas vão ativar, né, essa cola no codependente. Tá? Então, às vezes as pessoas falam assim, parece que eu tenho radar, né, para codependente, né? Eu todinha, Cacá. Muito bem. Bom identificar, né? Isso, a Lidiane tá colocando ali, buraco atrai buraco. Exatamente. Eu sempre gosto de falar que se você tem um buraco, você vai atrair um buraco complementar, né? É exatamente isso. Tá? Então, dá essa cola. Então, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas será que eu tenho um radar para atrair gente louca, atrair gente problemática? Não, gente, porque as pessoas com problemas estão por aí o tempo todo, vão passar várias, né, pela nossa vida. A questão é que o codependente dá a cola, ele dá a liga. Parece que quanto mais o outro é problemático, né, quanto mais pode vir esse lugar de salvadora, tá, mais intensidade fica ali na relação. Tá? Então, esse codependente tem esse lugar da salvadora, né? E desse grude nas pessoas problemáticas. Só tem um problema, né? Eu falei que fica essa dualidade. Tem a salvadora, mas por outro lado tem a vítima. Quem é a vítima daí?
né? Aí você se dá muito mais do que recebe. Aí você se doa, não é? Aí você coloca o outro no centro da tua vida. Aí você coloca o outro como prioridade. E acontece o quê? Se recebe exatamente o que se espera e o que se deu, principalmente se for alguém problemático, né? E é isso que eu acho muito interessante, tá? Porque geralmente o codependente, ele vai se ligar ao que eu costumo chamar de pessoas deficientes emocionais, né? Porque ninguém tá tão problemático, é tão problemático assim à toa, né? Aí, Eda, como sair dessa codependência? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, né? Por enquanto nós estamos identificando aqui, né? Para saber como é que tá aí o índice de codependência dentro de você. Porque, gente, todo mundo tem um pouquinho disso, né? Todo mundo tem um lugar, esse lugar de dependência, tá? Na relação com o outro. Mas é que na situação da codependência é esse eixo totalmente deslocado, esse lugar de salvadora, né? E aí o que acontece? Né? Voltando lá na vítima, você se deu, você fez, você se doou, né? Você fez, nossa, você fez um monte ali pelo outro. E aí você recebe de volta o que você estava esperando? Não, né? Não recebe. Grande parte das vezes, maioria das vezes, não recebe. E aí é que o codependente vai de salvadora, a codependente vai de salvadora para vítima. Qual é o lugar da vítima? O lugar da vítima é aquele lugar profundamente doído, que pensa assim, fiz tudo por você, né? Olha como você não me reconhece. Como você é ingrato. Nossa, mas depois de tudo que eu fiz, como é que ele pôde, né, me trair, me deixar e ir embora? Então, essa sensação de eu fiz tudo pelo outro e essa dor que vem depois, né, junto com um sofrimento gigante, tá, e essa sensação de injustiça, tá, então se instala aí o lugar da vítima. E o próximo passo, depois desse, pode ser da agressora, né? Porque partir para agressão no sentido de acusação. Né? De repente, o outro é errado, o outro foi muito malvado, o outro é horrível. Né? Então, nessas relações, há sempre esse desequilíbrio de troca muito, muito, muito grande entre dar e receber. Tá? Porque o codependente sempre vai dar muito mais do que está recebendo, vai ficar extremamente doído por causa disso, né? Num lugar de muito sofrimento. Pode vir depois um comportamento agressivo, né? Brabo, tá? E depois o ciclo recomeça tudo de novo, porque muitas vezes a conclusão é: mas talvez eu não tentei o suficiente. Talvez eu só não tenha feito do jeito certo. Talvez eu ainda não tenha me dado bastante. Ou talvez ainda ele não tenha entendido tudo de bom que eu tenho para dar, né? Quem é aí, né? Se pergunta, responde para você mesmo. Quem aí, tá? Já não pensou que precisava tentar mais um pouco, agradar mais um pouco, se esforçar mais um pouco e depois ficou doído mais um grande muito, né? Quem aí já viveu isso? Então se pergunta aí se esse ciclo vem acontecendo na tua vida, nos teus relacionamentos, né? Bom, mas e aí, né? Olha lá, meu Deus, eu sou a vítima. Sim. Mas antes desse lugar da vítima, sempre tem o lugar da salvadora, né? Por quê? Porque essa dor vitimada, tá? Da codependência, é essa dor de eu dei demais. E olha o lugar que eu fiquei, né? Olha como eu não fui reconhecida, né? Olha como eu não sou vista, olha como eu não sou amada. Que ingratidão da outra pessoa, né? Mas é muito bom reconhecer,
né? Porque a gente só pode mudar aquilo que a gente reconhece e aquilo que a gente enxerga. Senão, a gente não tem possibilidade de mudança nessa vida, tá bom? Que bom poder reconhecer esse lugar aí, né? Bom, mas vamos lá então. Ok, Stefânia, mas por que que isso acontece então? Por que que eu estou nesse lugar codependente, né? Como é que isso veio parar aqui dentro do meu mundo interno, emocional e relacional, né? Primeiro, né, porque existe aí, dentro desse funcionamento codependente, né, dentro dessa mulher existe uma criança interna ferida. Eu tenho falado muito sobre a criança interna ferida nos meus últimos posts. Tem até vídeos que eu postei do IGTV agora, nesses últimos posts. Quem não viu, quiser entender melhor, vai lá. Né? Quem é essa criança interna ferida? É a criança que nós fomos um dia, né? Aquela criança que nós fomos, nossas primeiras relações com os nossos pais, com os cuidadores, com as pessoas importantes e significativas da nossa vida e que nós trazemos aqui dentro de nós, né? Então, o codependente, ele tem uma vivência interna que pode realmente ter sido vivida ou mesmo até sentida, né, numa intensidade muito grande, de um lugar de abandono, de desamparo, de rejeição, de não pertencimento, de não aceitação, né? Então, oi, pausou aqui, voltou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Deu uma pausadinha aqui no vídeo, tá ok aí para vocês? Voltou para vocês também? Então, dentro do codependente, né, existe uma crença interna de eu não sou boa o bastante, né? Existe dentro do codependente um lugar de insegurança. E é por isso que o codependente precisa fazer coisas para agradar, né? Que bom, sim, ok, voltou, tá ok, que bom, estamos juntas aqui, maravilha, obrigada. Então é por isso que o codependente, gente, diante dessa dúvida, diante de não se sentir bom o bastante, sendo quem se é, tá? Ele precisa fazer coisas para agradar, tá? Ele precisa fazer coisas para encontrar um jeito certo de ser, para merecer o amor que ele desconfia, né, que não merece. Tá? Então, dentro do codependente existe uma grande dor também, um outro ponto, tá, que não é vista e reconhecido. Todo codependente traz uma criança profundamente ferida dentro de si, que não está sendo vista, que não está sendo reconhecida. E aí, o que nós fazemos, né? Se nós temos uma criança dentro de nós que não pode ser vista e reconhecida, nós vamos fazer o quê? Nós vamos negar isso, né? Não olhar para isso e cuidar da dor do outro. É por isso também que o codependente adora um serzinho problemático, tá? Por quê, gente? Porque lá no fundo, a gente olha para aquele outro problemático e diz, nossa, essa dor aí também é minha. Eu trago uma grande dor dentro de mim. E aí, sabe o que o codependente vai fazer? Né? Ele vai cuidar do outro, ele vai ficar olhando a dor do outro, mas ele não vai cuidar e não vai olhar da sua. Né? Às vezes porque não sabe que essa dor tá ali e às vezes porque tá fugindo de olhar também, né? Então existe uma fantasia que é mais ou menos assim, uma fantasia inconsciente, tá? Eu tô falando aqui, mulheres, para vocês trazerem a consciência, para que isso possa ser mudado. Então existe uma fantasia que é a seguinte: eu me curo através de você. Eu me cuido através de te cuidar. Se eu te salvo,
eu serei de alguma forma salva. Né? Então, dentro do codependente, existe um desejo imenso de ser salva. Tudo que essa criança interna ferida quer é ser amada, aceita, pertencer, se sentir valorada, sendo quem ela é. E esse é o esforço do codependente, fazer tudo, tá, para que isso possa acontecer através do olhar, do cuidado e do amor e do valor do outro que faltou. Então, dentro dessa criança ferida, que está aqui dentro, né, desse lugar de codependência, existe um buraco interno. Existe uma vivência de buraco, uma vivência de vazio, tá? Porque, mulheres, nenhuma criança, por isso que eu falo que a codependência não é um estado de ser, é um estado de estar. Por quê? Nenhuma criança nasce pensando, nossa, eu não sou boa o bastante. Nossa, eu não mereço. Muito pelo contrário, quem convive com criança aqui, se essa criança tiver no desenvolvimento saudável, ela vai passar por um momento inicial na vida de extrema onipotência e narcisismo. Isso faz parte do desenvolvimento. Né? Quem convive com uma criança aqui sabe o quanto elas têm uma ideia de que o mundo tem que girar em torno delas, porque elas merecem tudo, porque elas são, nossa, a rainha do universo, tá? Então, nós nascemos com esse funcionamento, né? De que nós somos maravilhosas, nós somos inteiras, tá? Só que nós também nascemos completamente dependentes de um meio que nos olhe, que nos cuide. Eu tenho falado muito aqui, né? Ah lá, a Lidiane tá falando, verdade, bem assim. Lidiane tem filho, não é assim, Lidiane? Não é? É assim, né? Se sentem assim, maravilhosos, tá? Toda criança é assim, gente. Né? Mas nós somos extremamente dependentes na nossa infância de reconhecimento, aceitação, aprovação e amor. Né? Isso faz parte, né, do que é essencial, do que é básico, uma necessidade básica do ser humano. Né? Então, sabe o que a gente precisa? A gente precisa daquele olhar que brilha pela gente. A gente precisa disso quando é adulto, né? Imagina quando se é criança. Então, o que a criança faz? Né? A criança fica observando o comportamento do meio, a expressão do ser dela. Né? A expressão, quando ela se expressa, quando ela se mostra quem ela é, como é que fica a reação desses adultos em relação a ela. E com isso, ela vai construindo as suas crenças de merecimento em relação à aceitação, ao amor, ao pertencimento, à validação. Né? Então, existe aí, se esse olhar não brilha, né? Existe aí, se tem um sentimento de desamparo, de rejeição, de insegurança, de abandono, essa criança que fica ferida, tá? E mulheres, é isso que eu quero que vocês entendam. O que faltou lá atrás, a gente vai ficar buscando, a gente vai ficar procurando, tá? Então, esse lugar da codependência também é um lugar de busca amorosa, tá? É esse lugar de buscar ter essa dor e esse buraco preenchido. Tá? Porque se nós ouvimos que nós somos erradas, malvadas, encrenqueiras, que nós não prestamos para nada, que nós não fazemos nada certo, né? Ou outras coisas, quaisquer que sejam, ou pelo menos um sentimento de não ser aceito, daquele olho que não brilhou, né? Nós vamos começar a criar crenças a nosso próprio respeito. E esse olhar que era externo, essas vozes que eram externas,
elas passam a ser internalizadas. E é como se nós fôssemos construindo lentes com as quais nós enxergamos o mundo. Essas lentes têm a ver com as nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Tá? E quais são as lentes? Quais são as crenças do codependente? Né? Repetindo aqui, eu me sinto uma fraude, né? Até na live passada a gente falou sobre a síndrome da impostora. Tá? Quem não assistiu essa live ainda tá lá no meu IGTV, vai lá ver. Tá? Eu não sou boa o bastante. Eu não serei amada sendo quem eu sou. Eu preciso fazer coisas e me doar muito para merecer o amor e o valor do outro. Então, essas são as crenças, né? E sabe o que falta, mulheres, desse padrão relacional de codependência? Falta uma esperança e uma confiança na força dos vínculos e do amor. Né? E esse é um lugar muito doído de estar em codependência. Tá? Essa falta de confiança na força dos vínculos. Por quê? Porque ficou faltando isso lá atrás. Né? Então, por trás dessa casca, sabe? Cuidadora, salvadora, fazedora, tomadora de conta, né? Desse funcionamento codependente, existe uma mulher carente, assustada, vulnerável, desamparada, tá? E desesperada para ser amada, para ser aceita e para ser reconhecida, olhada, cuidada. Aquele brilho no olhar que se procura. Tá? E aí há uma crença, né, de que é o outro quem vai tampar o meu buraco, né? É o outro que vai me salvar. Tá? Tá claro para vocês até aqui, mulheres? Vocês estão quietinhas? Essa live tá profunda, né? Essa live tá profunda. A Lidiane ali, nossa, você traduz bem. Uhum. É isso, né? Estão comigo até aqui? Tudo certo por aí? Né? Essa live para se olhar, né, para dentro. Então vamos lá, mulheres. Eu sempre gosto de trazer perguntas aqui, né? Dolorida, sim, Lidiane, dolorida, né? Mas é com o maior amor, tá? Que eu falo isso para vocês, gente. Dolorida, super claro, maravilhoso, muito, mas excelente. Que bom, mulheres. Porque eu acredito, eu vou repetir de novo, que é poder saber, o saber de si, sabe? Que muda tudo na nossa vida. Esse saber de si que nos traz possibilidades, né? Está bem profunda mesmo. Esse é um tema que não tem como tocar nele, né? Se não for de forma profunda. Por quê? Porque são dores profundas dentro da gente, né? E se eu não puder trazer isso de forma profunda para vocês, nós correríamos o risco de ficar na superfície. E uma criança ferida, essa mulher em estado de codependência, com uma dor gigante, ela tá em todos os lugares, menos na superfície, né? Eu gosto muito quando eu atendo pessoas de dizer que um processo de terapia, né, um processo analítico, é como fazer mergulhos, né? Porque, na verdade, quando a gente olha para algo, a gente olha só aquela pontinha, como se fosse o iceberg, sabe? Já viram? Iceberg, né? Quando você vê, o que fica à vista é só aquela pontinha, tá? Mas, gente, o iceberg, o tamanho dele, de verdade, é o que está embaixo, é o que não está vendo. Né? Na superfície aqui, ó, a gente não enxerga muita coisa. A gente tem que mergulhar para poder enxergar. Né?
É isso aí. Então, mulheres, se perguntem, né? O que você traz no teu mundo interno emocional? Tava faltando pergunta aqui nessa live de hoje. Então, já vou começar a fazer aqui. Se pergunte, o que você traz no teu mundo interno emocional? Qual é a tua história relacional, amorosa, afetiva? De que forma a tua infância, a tua relação com seus primeiros cuidadores impactou a sua vida? E quais crenças, quais lentes você passou a ter a partir dessas relações, a partir desses encontros amorosos na tua vida, né? Dessas primeiras relações. O que as suas lentes falam, delatam, tá? Sobre o lugar do seu alto amor, do seu alto valor, do seu lugar na sua relação com você mesma, em primeiro lugar, e a partir disso, na sua relação com os outros. Então se pergunte, vai atrás da sua história, né? Porque tudo que nós somos hoje, mulheres, tem a ver com a nossa história. E claro, aquilo que a gente vai mudando a partir do tempo e ao longo do tempo, quando a gente vai entendendo a nossa história, tá? Mas tudo começa lá, então não tem jeito, a gente tem que voltar para lá, né? Onde está a raiz, né? Onde está a causa. Okay? Senão é como eu costumo dizer, né? Igual você tem um tumor no cérebro que te gera dor de cabeça e você achar que tomando analgésico você vai resolver. Né? Não vai resolver, tá? A causa continua lá crescendo, né? Mas então vamos lá, né? Vamos passar para a última parte da live, que é a pergunta que a Ieda fez já faz um tempo, que é a seguinte: tá bom, Estefânia, como mudar isso? Não é? E agora? Então tá, identifiquei, eu tenho esse pezinho, ou um pezão, né? Na codependência, tá doendo, eu não ocupo o meu lugar na minha própria vida, o meu eixo não tá em mim. Sim, eu não acredito nos vínculos amorosos, eu não acredito que eu seja boa o bastante, eu não me sinto autoconfiante, eu não me sinto segura nas minhas relações, tá? Mas e agora? Como é que eu mudo isso? O que eu faço com isso? E a primeira pergunta, mulheres, eu vou começar falando com uma pergunta, tá? A primeira pergunta que eu quero fazer para você agora é: você está pronta de verdade para cuidar e para assumir um relacionamento sério, muito, muito, muito sério, com a pessoa mais importante da sua vida? Quem já me acompanha aqui sabe de quem eu tô falando, gente. Quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Não é ninguém lá fora, não. Tá? Por mais importante que uma pessoa lá fora possa ser, a pessoa mais importante da sua vida é você. Então, começa aí colocando numa régua de 0 a 10. Qual é a sua disposição, a sua disponibilidade hoje para assumir um relacionamento verdadeiramente amoroso e sério com você? Né? Olha, que maravilha, Camila, eu, a Geisa, a Júlia, muito bom. É isso aí, a Magda, que maravilha. Então, gente, esse é o primeiro passo, sabe? Tirar, entender que o eixo está deslocado. Entender que a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Tirar esse eixo que está deslocado lá para fora e trazer para você. Lembra? Já falei isso aqui nas lives. Eu sempre lembro disso, né? Quando a gente vai viajar de avião, instrução
de salvamento. Em caso de despressurização, coloque as máscaras primeiro em você, depois você ajuda outra pessoa, tá? Então, parar, né, de querer se salvar pelo outro, parar de querer se cuidar pelo outro, né? Queria que fosse 10, mas o caminho é cheio de altos e baixos. Sim, com certeza. O caminho é cheio de altos e baixos. E é isso mesmo, né? Essa disposição hoje, amanhã ela pode ficar mais arranhadinha, ela pode ficar um pouco mais baixa, mas eu acho que o comprometimento tá aí. O compromisso tá aí. E, na verdade, gente, essa disposição muito bacana, Lidiane, você ter comentado isso, porque a disposição não é a gente estar super disposta, mega animada todo dia. Não. A disposição é a gente continuar no caminho no dia que nós não estamos com a nota 10, no dia que nós não estamos animadas, no dia que nós estamos com dor, né? No dia que tá doendo, no dia que não tá bom, tá? Então, são nesses momentos, né? Isso aí, recomeços atrás de recomeços, né? Que a gente precisa estar com a gente, que a gente precisa decidir, né? E esse é um outro ponto, mulheres, como mudar isso, né? Decidindo. Pegar na sua mão, olhar para essa criança que tá aí dentro, encarar teu mundo interno emocional, a tua história, né? Construir um lugar de alto amor aí dentro de você, de alto valor, né? De autoconfiança, é uma decisão. A gente só começa esse caminho no momento em que a gente decide. E a gente se decide pela gente. A gente decide que a gente vai parar de ter o nosso eixo deslocado para o outro. Que a gente vai parar de colocar qualquer outra pessoa como a prioridade na nossa vida, né? Que a gente vai parar de ficar se dando, se cortando em pedaços, esperando que desse jeito nós seremos salvas, ressarcidas, amadas, aceitas. E a gente vai entender que esse buraco é nosso, né? Lembra do buraco que eu falei? E a gente precisa decidir cuidar do nosso buraco e parar de se terceirizar. Eu tenho falado muito isso aqui nas lives, né? A gente precisa parar de se terceirizar. Eu hoje decidi ficar comigo, mesmo que o mundo lá fora me aponte. Maravilha, é isso, né? Eu até fiz um post há um bom tempo atrás falando o seguinte, gente, porque ele é muito verdadeiro para mim, tá? Essa frase é muito verdadeira, né? Foi difícil aprender, tá? Mas teve um momento que eu entendi que entre um abismo entre mim e o outro, ou um abismo dentro de mim, é preferível eu encarar um abismo entre mim e o outro do que um abismo dentro de mim. Por quê? Porque se eu abro esse abismo dentro de mim, não sobra mais nada, nem para viver com o outro. Tá? Então, sim, tem momentos difíceis, mas a gente precisa ficar ali, né? Com a gente, tá? Outro passo importante, mulheres, eu tenho falado aqui, no lugar de inconsciência, é por isso que eu trago essas lives que às vezes são doloridas, igual hoje, profundas, tá? Mas no lugar de inconsciência, nós sempre vamos ser o que fizeram de nós ou o que a gente acha que fizeram de nós, tá? Esse é o lugar da inconsciência. O lugar da inconsciência é o lugar da repetição, né? Jung tem uma frase que fala assim, né? A gente vai repetir porque está inconsciente e depois a gente vai chamar isso de destino, né? Mas eu venho falando aqui também, né? Passado não precisa ser destino. A gente não precisa continuar sendo definido por aquilo que nós vivemos, tá? Então, num lugar de autoconhecimento e de consciência, nós podemos ser o que nós decidirmos ser, né? A partir de agora, nós temos escolhas. No lugar de consciência, nós temos escolhas. Então, como mudar? Se tornando consciente. Se tornando consciente da falta, da história, do buraco,
do mecanismo, esse mecanismo de codependência, de se dar, na verdade, porque precisa receber, de querer curar o que é do outro, porque, na verdade, existe uma ferida que precisa ser curada aí dentro. Né? Então, tornar consciente tudo isso, é um primeiro lugar. Né? E como eu costumo dizer, né? Antes da cura, você vai precisar aceitar a ferida. Antes da gente curar, a gente precisa aceitar a dor, a gente precisa aceitar a ferida. Então, seja franca, seja honesta com você, com a sua dor, né? Por quê, gente? Porque eu costumo dizer que em grandes feridas não adianta botar um band-aidzinho, não vai curar, né? Aquilo ali é uma distração. Então, entenda, você tem aí uma criança interna ferida, que está precisando muito ser olhada, ser aceita, ser amada, ser cuidada, em primeiro lugar, por você. Né? Isso leva a outro ponto. Tá? Entenda que a mudança começa por você. Eu costumo dizer o seguinte, mulheres, nada do que te aconteceu é sua culpa. Nada, 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 nada é sua culpa. Mas a partir de agora, quando somos adultos, passa a ser nossa responsabilidade. E a autorresponsabilidade tem uma mágica maravilhosa, que é nos tirar do lugar da vítima. E quando podemos assumir, né, as nossas dores, as nossas necessidades, os nossos buracos, e em busca de cuidar e olhar disso, nós podemos sair desse lugar de vítima e ir para um lugar de protagonista. Eu tenho falado muito aqui sobre o lugar da protagonista. E é nesse lugar de protagonista, né, assumindo a autorresponsabilidade por você, pela tua mudança, né, decidindo, como eu falei, que tudo pode acontecer. Tá? Outro ponto importante, mulheres, reveja seu posicionamento diante de si mesma e do outro. Tá? Pare de querer curar a sua ferida através de tentar curar a ferida do outro. Pega a sua ferida para você, toma posse da tua ferida, porque ela é tua, mas entrega para o outro a ferida que é dele. Sabe por quê, mulheres? Porque se você começar a cuidar do que te cabe, se você começar a cuidar da tua dor, da tua ferida, da tua menina, e deixar para o outro o que é do outro, sabe o que vai acontecer? Você vai parar de relevar, você vai parar de tolerar, e você vai parar de querer carregar o lixo emocional que não te pertence. As únicas questões emocionais que nós realmente precisamos resolver e carregar são as nossas. E, nossa, já é muita coisa, já é muita coisa. As questões emocionais do outro é do outro, cabe ao outro resolver. Né? Ah, Estefânia, mas se eu não cuidar, sabe? Se eu não salvar, se eu não controlar, esse outro não vai ficar bom para ficar comigo. Pois é, mas é esse o problema. Né? É esse o problema. De repente não dá mesmo. De repente você merece mais. Né? Ou não, ou você, cada um vai cuidar de si, vocês vão começar a crescer juntos, mas pelo menos vão equilibrar a troca nessa relação entre dar e receber. Né? Se você puder ser a prioridade na tua vida, que o outro seja a prioridade na vida do outro, e tá tudo certo. E vocês vão se encontrar num lugar amoroso adulto, de troca amorosa de verdade. Né? Então, mulheres, pergunta para você, né? Qual a sua posição diante do outro? Qual posição? Qual a sua postura? Que lugar você tem ocupado diante do outro na relação com o outro? Tá?
E uma coisa importante, assumindo essa posição e esse lugar que você vem assumindo, né? Como fica o seu relacionamento com você mesmo? Como fica a sua postura amorosa diante de você mesma? Né? Porque às vezes a gente tem que escolher, como a Lidiane falou ali, né? Hoje eu escolhi ficar comigo, tá? Às vezes a gente tem que escolher, duas coisas não dá. Ou a gente vai ficar numa postura amorosa com a gente, e a gente vai colocar limite lá fora, né? Ou a gente vai fazer o contrário. Para poder ficar lá fora, né? A gente vai ter que se cortar aqui dentro. Né? A gente vai ter que deixar um lugar aí, um pedaço aí de fora. Tá? Então, outro ponto é, traga seu eixo para você. Né? Entenda, mulheres, o outro não vai te salvar. Tá? Não adianta a gente querer dar para receber. Amar para ser amada. Salvar para ser salva. Tá? Só lembrando, esse buraco é teu. Cuida que o buraco é teu. E entenda, o outro não vai te salvar, mas você sim. Você pode fazer essa caminhada, sabe? Como eu gosto de falar, na direção de você mesma. E só lembrando, tá? A codependência não é um lugar de ser. Né? Não somos codependentes. Estamos codependentes. E a boa notícia é, isso então pode ser mudado, pode ser revisto. Ok, mulheres? E eu falei que nessa live hoje eu ia falar sobre o evento, né? Que tem tudo a ver com essa live, tá? Então, para você que tá aí me ouvindo, né? E que quer conquistar a sua liberdade emocional, para você que quer ocupar o seu lugar na sua própria vida, para você que quer construir essa base interna amorosa, sustentadora, de alto amor, de alto valor, de autoconfiança, para você que quer cuidar da sua menina, se reconectar com o seu potencial de ser a sua melhor versão, para poder se transformar na mulher que você deseja se tornar, tá? Eu tenho um convite para fazer para vocês, né? Olha a Lidiane lá, e eu aqui ansiosa. Sim, eu tenho um convite para fazer para vocês, mulheres. De 8 a 12 de março, eu vou fazer aqui no meu Instagram um evento online gratuito chamado O Voo da Borboleta. Tá? Gente, porque o voo da borboleta, né? Na live passada eu falei, e ontem eu postei um stories com a foto, né? Com a borboleta na mão. Eu tava de férias, tá? E uma borboleta pousou na minha mão, né? E ali reverberou profundamente na minha vida, na minha história. Por quê? Porque eu sempre amei essa representação da borboleta e da metamorfose que ela passa, enquanto esse lugar de mudança, desse estado, sabe, de deixar de ser lagarta para se tornar borboleta. E o mais incrível é que eu já trabalhei com um grupo há muitos anos atrás, e eu falei isso na live passada, a logo era uma mulher se transformando em borboleta. E eu sempre amei histórias sobre borboleta, eu sempre amei imagens de borboleta, eu sempre amei essa representação da borboleta. Isso mesmo, gente, olha lá, um monte de borboleta ali, que delícia, né? Maravilhoso. E, gente, quando essa borboleta pousou na minha mão, trouxe de volta a minha história, o que eu acredito, nesse sentido de metamorfose, sabe? Aliás, eu já falei várias vezes aqui, antes dessa borboleta pousar na minha mão, que eu adoro, que eu sou uma metamorfose ambulante, que eu adoro metamorfosear e espalhar metamorfoses por aí, né? Já falei isso várias vezes, né? Olha lá, Lidiane, seu tempo de casulo expirou. Voe, é isso aí, tá? Isso aí, né?
Mas, gente, o tempo de casulo, né, é o tempo precioso para que a lagarta se torne borboleta, tá? Então, do dia 8 ao dia 12, nós teremos lives todos os dias aqui no Instagram, às 13 horas de Brasília, tá? E o que nós vamos ver, então, nessas lives que tem como tema o voo da borboleta, né? No dia 8, nós vamos falar sobre a lagarta. Sabe por quê, mulheres? Porque a borboleta que você nasceu para ser está à sua espera. Ela só precisa do processo para poder voar, né? E nesse dia 8, você vai saber as informações que você precisa para chegar lá, né? Que bom, eba, isso aí! Tá? No dia 9, gente, vai ser uma live muito especial, porque nós vamos falar sobre o casulo, né? No casulo é onde a lagarta se transforma em borboleta, é onde a metamorfose acontece, né? Vamos, Lidiane, vamos voar juntas, vamos voar juntas. Né? É onde a metamorfose acontece. E o casulo é um lugar muito especial, por quê? Porque ele é o lugar da gestação interior. E para a gente fazer qualquer processo nessa vida, gente, a gente precisa desse lugar de gestação interior. E é também o lugar de conexão com a nossa força e com a nossa essência. E no dia 9, nós vamos então para esse lugar do casulo juntas, tá? No dia 10, aí sim, aí nós vamos falar sobre a borboleta, nós vamos falar sobre o voo da borboleta. E vocês vão entender por quê. A mulher que você deseja se tornar e a sua melhor versão é ao mesmo tempo algo muito novo e diferente, mas é exatamente igual a você, tá? A tua essência, ao teu ser, a quem você já é, né? E nós vamos falar isso no dia 10, lá quando a gente for falar da borboleta e do voo da borboleta. Dia 11, nós vamos falar sobre o efeito borboleta, tá? Que, inclusive, toda essa teoria do efeito borboleta, tem até um filme falando sobre isso, né? O efeito borboleta. Ah, Geisa, obrigada por sempre dar show nas lives esbanjando conhecimento. Ex-aluna, obrigada, querida. Obrigada. Então, nós vamos falar sobre o efeito borboleta. Tem um filme chamado sobre isso. O efeito borboleta tem a ver com a teoria do caos, tá? E nós vamos entender, então, no efeito borboleta, que o teu passado não te determina. É isso que eu falei hoje, tá? Não precisa ser destino. O que a gente viveu lá atrás não precisa ser destino. Mas, para que você possa tornar real as suas mudanças e realmente construir esse lugar de voo na tua vida, você precisa entender o efeito borboleta. Nós vamos falar sobre isso dia 11, tá? Para garantir que tua borboleta continue voando, né? E no dia 12, para finalizar, não podia deixar de ser, nós vamos falar sobre a metamorfose nas relações. Ou seja, como é que a sua metamorfose interna, a sua mudança impacta, tá? E muda as suas relações, né? Como que com a sua mudança interna é o que proporciona a verdadeira mudança nas suas relações lá fora, tá? E, gente, o voo da borboleta, já adiantando aqui, tá? Será um preparatório, né? Para um processo que eu vou abrir depois, porque eu tenho recebido demanda de pessoas querendo atendimento comigo. E às vezes isso não tem sido possível por uma questão de agenda, por uma questão de valor, tá? Então depois eu vou abrir vagas para um processo terapêutico em grupo comigo, tá? Por quê? Porque atendendo mulheres há alguns anos, né? E mais ultimamente, desses últimos anos, por isso que eu tô falando que quando aquela borboleta sentou na minha mão, pousou na minha mão, reverberou demais em mim, né? O que eu tenho percebido, né? Que ao longo dos tempos, atendendo essas dores,
tá? Dessas dores básicas, né? De desamor, de desamparo, de baixa autoestima, de falta de amor próprio, de codependência, de ficar envolvido em relações abusivas, esse lugar de não ter o próprio eixo em si, tá? Atendendo mulheres com essas demandas, que sempre foram as demandas, né, que eu sempre amei, tá? Eu percebi que eu fui desenvolvendo um método. E por que eu fui desenvolvendo esse método? Porque eu queria muito um dia que alguém tivesse feito isso por mim. Por quê, gente? Porque é horrível a gente perder tempo com dor cega. Dor cega é aquela dor que dói, 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 dói. A gente pode ter até a maior disposição para olhar para ela, né? Mas a gente não sabe como e às vezes a gente não encontra um caminho de alguém que ajude a gente a chegar lá, tá? Então eu fui percebendo que eu fui desenvolvendo um método para ajudar essas questões, para ganhar tempo, para ganhar velocidade, tá? Então depois do voo da borboleta, quem quiser continuar, vai ser um processo em grupo que não é um curso, tá? Não é um curso. É um processo de atendimento, de processo terapêutico em grupo, para irmos juntas, para eu pegar na mão de vocês e falar, então vamos lá, né? Olhar para tudo isso, tá? E quem não quiser continuar, não tem problema, porque quem já participou dos meus encontros anteriores, ó, a Lidiane estava ali ansiosa por esse novo encontro, a Lidiane já participou de outro, a Lidiane já fez o caminho do amor, né? Então a Lidiane sabe, como todo mundo que está aqui já me acompanhou sabe, que se você não quiser continuar não tem problema, mas o próprio evento gratuito com certeza já vai te ajudar, porque o meu objetivo aqui, gente, é trazer consciência, é trazer para vocês conhecimento, autoconhecimento, tá? Por quê? Porque eu não quero, né? Eu não quero ver pessoas sofrendo tanto de tempo que eu precisei sofrer para entender tudo que eu sei. Eu gostaria de ter tido mais tempo, ainda bem que deu tempo para tudo, tá? Até aqui. Mas eu gostaria muito de ter caminhado com menos dor cega na minha vida. Eu queria muito que alguém tivesse me explicado tudo direitinho, pego na minha mão e dito, olha, vem aqui que eu tenho um caminho, vem comigo. Ok, mulheres?